Boa noite. Boa noite, professor. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A gente ficou de terminar aquela é, é, discussão, né, sobre a teoria da relatividade geral, que eu apresentei aqui, os principais pontos da teoria. E lembrando, né, que não é uma coisa que eu vou cobrar, certo? É só mesmo para dar uma ideia de como é que a teoria da relatividade geral funciona, né? Então, nós vimos na aula passada que a equação de movimento de uma partícula livre num referencial não inercial é equivalente à equação de uma geodésica, que é o caminho mais curto entre dois pontos no espaço-tempo, né? Eu também coloquei a relação de Einstein, né? Ele deduziu a equação do campo gravitacional a partir de um princípio variacional, né? Ele definiu uma quantidade como ação e chegou à sua equação de relação entre o campo gravitacional e a presença de matéria e energia, né? Acho que foi onde a gente parou na aula passada. Então vou só escrever aqui a equação de campo de Einstein. Professor, com licença, que não está compartilhando a tela aqui. Ah, é verdade. Vou colocar aqui a tela. Tá dando para ver agora? Tá sim, professor. Agradeço essa. Então essa é a equação para o campo gravitacional, de acordo com Einstein. E se a gente for traduzir, né, essa equação em termos leigos, ela significa o seguinte, que a curvatura do espaço-tempo é igual à presença de matéria e energia, né? Então, essencialmente é isso. Claro que detalhadamente é bem mais complicado, né? Só a gente lembra aqui que esse tensor de Hit aqui, né? Ele é derivado a partir de um tensor de Riemann, que é um tensor de rank 4. E esse tensor de Riemann, ele tem seus componentes dependentes daqueles símbolos de Christoffel, que por sua vez dependem da métrica, né? Os símbolos de Christoffel, eles têm derivadas primeiras da métrica, né? E a própria métrica tem aquela relação com a métrica de Minkowski, né? Em que aparecem aí as derivadas parciais das coordenadas do referencial não inercial em relação ao referencial inercial. Então, realmente é algo terrível, complicado, né? Um conjunto muito
intrincado de equações diferenciais de segunda ordem, né, para métrica. E a resolução desse sistema de equações, ela demanda aí, exceto em casos de aproximação, né, casos simplificados, mas se você quiser fazer uma coisa mais séria, não tem jeito, você tem que partir para algum tipo de simulação computacional. Dá para resolver a equação do campo de Einstein, mas apenas em certos limites, limite de baixos campos gravitacionais, né? Em que a gente pode fazer uma aproximação da métrica não muito diferente da métrica de Minkowski, né? Ou então em alguns casos que tem algum tipo de simetria, né? Uma alta simetria, como um buraco negro, né? Um buraco negro que não tem rotação, né? Que não tem momento angular, também dá para descrever de modo analítico. Mesmo com rotação também dá, mas é mais complicado. Agora, se você quiser simular algo como uma colisão de buracos negros, aí você tem que ir para o computador mesmo, porque não dá para resolver analiticamente. É algo muito, muito trabalhoso. Até para escrever as equações é complicado. Certo? Então, eu fiz essa digressão na aula passada, né? A respeito da complexidade dessa equação de campo de Einstein, né? E ainda, se eu incluir aquela constante cosmológica, que é uma densidade de energia que permeia todo o espaço, né? É uma hipótese que o Einstein fez. Então aqui a gente precisa acrescentar mais um termo aqui, associado a essa constante, né? Então, essa constante cosmológica, o Einstein, ele inseriu pensando no modelo cosmológico de universo estacionário, né? Na concepção de Einstein, o universo ele tem que ser uma coisa infinita, espaço e tempo infinitos, né? Sem início, sem fim. E não pode ter aí expansão cósmica, né? No modelo que o Einstein tinha em mente. Por isso que ele inseriu essa constante cosmológica, né? Para garantir que o universo é estacionário, né? Sem essa constante cosmológica, as soluções para o universo são soluções em que o universo está em expansão, né? Ou se contraindo. Quer dizer, o universo não seria estacionário e não seria eterno, né? Sem início e sem fim. Mas depois, né, se comprovou que o universo está em expansão, processo de expansão contínua. Então essa constante cosmológica foi abandonada, foi deixada de lado, né? O Einstein chegou a dizer que foi o maior erro da vida dele, né, ter colocado essa constante cosmológica aqui, assumindo uma densidade de energia para todo o espaço. Só que mais recentemente se descobriu que a expansão do universo ela está acelerando cada vez mais, né? Existe uma aceleração na expansão cósmica. E aí, para explicar essa expansão acelerada, se introduziu aqui de novo a constante cosmológica, dando a ela o nome de energia escura, né? A energia escura entra no lugar aqui, ela é a constante cosmológica, né? No caso, para um universo com expansão que é cada vez mais rápida. E digamos que o erro de Einstein hoje é considerado a salvação, né, da cosmologia, certo? Para poder explicar por que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, né?
certo? Então, eu vou colocar aqui mais uma vez o significado desses termos, né? Pronto, então os termos R e R' vão medir a curvatura local do espaço-tempo, vão depender da métrica G e das derivadas primeira e segunda da métrica, né? O lambda maiúsculo aí é a constante cosmológica, vai depender aí das propriedades do próprio espaço-tempo, né? A propriedade de energia, da densidade de energia que está presente, permeando todo o espaço-tempo, que no caso é a energia escura, né? E que vai permitir aí ajustar a solução para o modelo cosmológico do universo para situações de universo aberto, universo fechado ou universo estacionário, né? E por último aqui o tensor T vai medir a densidade e o fluxo de quadrimomentum local, né? Então, por isso ele é chamado de tensor momentum energia, né? Ele é associado aí à presença de matéria e energia em uma região do espaço. E aqui agora eu vou colocar alguns experimentos que confirmam a teoria da relatividade geral. Então, um dos mais conhecidos é a precessão do periélio de Mercúrio. No caso, né, vocês devem saber alguma coisa de astronomia, sabem que as órbitas dos planetas são elípticas, né? E que, por serem elípticas, então tem um ponto em que o planeta está mais próximo do Sol e um ponto em que o planeta está mais distante. Então, o ponto que fica mais próximo do Sol é chamado de periélio. Certo? Então, de acordo com a previsão de Newton, né, os periélios dos planetas devem, na configuração atual do sistema solar, né, esses periélios devem ser bastante estáveis, né, não devem ficar saindo do lugar
à medida que o planeta orbita em torno do Sol, certo? Mas, no caso de Mercúrio, os cálculos usando a gravitação de Newton não batem com a observação experimental. Experimentalmente, se detecta que o periélio de Mercúrio ele executa um movimento de precessão em torno do Sol, ou seja, a cada volta de Mercúrio, esse periélio vai se deslocando da sua posição em relação ao Sol, como mostra aí a figura, né? Então é como se a elipse ela girasse em torno do Sol. A elipse é a órbita de Mercúrio. Ela gira em torno do Sol a cada volta de Mercúrio. E o periélio de Mercúrio avança, né? Então, quando se observou esse fenômeno, uma tentativa de explicação foi postular, né, a existência de algum outro planeta, também bem próximo do Sol, que estaria perturbando a órbita de Mercúrio, né? Só que nunca foi observado nenhum planeta, né? Então, era um mistério, né? Quando Einstein encontrou a equação do campo gravitacional, ele fez umas aproximações, né? Considerando que a gravidade do Sol não é tão intensa, e com essas aproximações ele observou que a teoria da relatividade geral prevê exatamente essa precessão do periélio de Mercúrio, né? Então, essa foi uma das primeiras verificações, né? Confrontando aí a teoria com a realidade experimental, né? A teoria da relatividade geral prevê corretamente o quanto o periélio de Mercúrio deve se deslocar a cada ano, né? Certo? Um outro fenômeno previsto na teoria da relatividade é o fenômeno das lentes gravitacionais. Então, no caso das lentes gravitacionais, a primeira lente que foi observada foi aquele eclipse, né? Acho que foi em 1900 não me lembro o ano, se foi 19, 20, aquele eclipse de Sobral, né? Solar, 1919, professor. foi 1909, né? 19. 19, isso. Pois é, ali no eclipse, no caso solar, né? A teoria da relatividade prevê que os raios das estrelas que estão quase passando por trás do Sol, né? Os raios de luz, né, que vêm dessas estrelas, eles devem ser desviados pela gravidade do Sol. De tal maneira que, do ponto de vista da Terra, essas estrelas elas vão aparecer numa posição aparente diferente, né, da posição aparente que elas estariam, né, se não houvesse o Sol na frente, certo? É a previsão que tem nas tabelas astronômicas, né? As tabelas astronômicas conseguem prever com grande precisão onde é que as estrelas vão estar. Então, essa observação do eclipse em Sobral, em 1919, mostrou, né, que as estrelas elas apareciam em posições diferentes das posições previstas pelas tabelas astronômicas. Então, como se elas tivessem mudado de lugar, mas de fato elas não mudaram. É a gravidade do Sol que encurva os raios de luz, né, e aí faz com que as estrelas pareçam estar em um lugar em que elas não estão de fato, né? Certo? Então, ou pelo menos que não estão no lugar previsto, né? Pelas tabelas astronômicas. Então, aqui, não sei se eu tenho alguma imagem que ilustra isso, deixa eu ver. Tem uma imagem aqui, acho que é da foto que bateram, né?
Aqui uma foto do eclipse de Sobral em 1919. Então, a luz das estrelas próximas do Sol a luz das estrelas em posições aparentes próximas ao Sol é desviada pela gravidade do Sol, né? E aí dá a impressão de posições aparentes vou colocar assim, dá a impressão de que deixa eu colocar aqui melhor, a luz das estrelas em função, tá? E elas aparecem ou elas são detectadas em coordenadas astronômicas diferentes das previstas, né? Pronto, acho que melhor resumir assim, né? Então, esse tipo de fenômeno em que a luz é desviada, né, pela gravidade, esse tipo de situação é chamado de lente gravitacional. Então, esse fenômeno é usado até hoje e é muito útil na astronomia. Para observar galáxias distantes, por exemplo, né? É um fenômeno comum. Então vamos ver aqui, tem outra imagem aqui. Deixa eu só ver aqui que ele... Pronto, então aqui eu tenho... Não sei se está dando para vocês enxergarem aí, né? Mas tem a imagem aí da Terra, né? Tem a imagem da Terra aqui. E aqui temos uma galáxia bem distante. Claro que essa figura aqui não está em escala, né? Ela emite raios em todas as direções, raios luminosos,
E aqui, entre essa galáxia distante e a Terra, a gente tem um cluster de galáxias aqui no meio. E esse cluster, a gravidade dele, né, encurva o espaço-tempo e encurva a trajetória dos raios dessa galáxia distante. De tal maneira que esses raios chegam na Terra distorcidos. E aqui um telescópio pode observar, né, a formação de múltiplas imagens, né, de uma mesma galáxia por conta dessa distorção gravitacional. Certo? Então, uma representação da imagem, que seria uma galáxia sob o efeito dessa lente gravitacional, essa aqui é uma imagem real, eu acho que foi até do telescópio Hubble, né, se não me engano. Vou lá aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá aqui, ó, a galáxia distante, né, com duas imagens, ó. Vendo? Duas imagens da mesma galáxia que aparecem aqui. Por quê? Porque tem essa massa intermediária aqui de galáxias no meio, né, que encurva a trajetória dos raios de luz. E com isso a gente tem múltiplas imagens, né? A mesma coisa dá para ver aqui. Aqui são três imagens, né, da mesma galáxia, ó, certo? Nesses círculos ou elipses meio alaranjados, né, avermelhados. E a gente pode ver também imagens múltiplas de um quasar, né, que é uma galáxia muito distante, né? É um núcleo de uma galáxia muito antiga, certo? Então esse fenômeno é bastante comum na astrofísica hoje em dia, né? É muito usado. Acho que o uso mais recente que eu vi, né, foi na descoberta de uma estrela que é a estrela mais distante, né, já observada. Acho que é mais de 13 bilhões de anos-luz, se não me engano, uma coisa dessa ordem. E recebeu o nome de Earendel, né? Certo? Ela foi descoberta com a ajuda desse fenômeno da lente gravitacional, né? Que é uma previsão da teoria da relatividade de Einstein. Então aqui a gente tem outra ocorrência comum, né, dessas lentes gravitacionais. Bom, e uma outra evidência experimental é o sistema de posicionamento global, né? O famoso sistema GPS, que só funciona porque é aplicada, né, uma correção relativística na sincronização dos relógios dos satélites.
Então, a gente tem aqui relógios em terra, né? E relógios nos satélites. E o tempo marcado por esses relógios é essencial para localizar a posição, né, de um observador, de alguma coisa, né, que está na superfície da Terra. Se não houver uma sincronização de alta precisão, o valor da posição vai ser desviado, né? Tem um erro aí de centenas de metros, né? Ou quilômetros, alguns quilômetros, se não for feita uma contínua sincronização desses satélites com a rede em terra, né? Se não houver essa sincronização, à medida que o tempo for passando, as posições do GPS vão estar cada vez mais incorretas, né? E os erros vão se acumulando. Então, para fazer a correção de sincronização desses relógios, preciso considerar dois efeitos. Um efeito é o efeito da relatividade restrita, né? Um efeito cinemático, que é consequência do movimento relativo do satélite, né? O satélite se move em relação à superfície da Terra. Então, essa velocidade vai produzir aqui, em relação ao observador na Terra, um efeito de dilatação do tempo, né? Ou seja, o relógio do satélite vai andar mais devagar que o relógio aqui em Terra, certo? Então está aqui em vermelho, né? A gente tem o relógio do satélite atrasando em relação ao relógio na Terra. Mas, além desse efeito cinemático, devido à velocidade do satélite, é preciso incluir uma correção devido ao campo gravitacional que varia, né? Quando eu saio da superfície para a altitude em que o satélite se encontra. No caso, o campo gravitacional na superfície da Terra, ele é mais intenso do que na altitude em que o satélite se encontra. Então, essa diferença de intensidade no campo gravitacional vai fazer com que relógios aqui na superfície da Terra andem mais devagar que os relógios dos satélites. Consequentemente, os relógios dos satélites tendem a adiantar em relação aos relógios na superfície da Terra, né? Esse efeito gravitacional é muito mais intenso que o efeito cinemático. Então, no final das contas, quando você junta os dois efeitos, o efeito gravitacional predomina e aí essa correção aqui, né, precisa ser feita entre os relógios dos satélites e os relógios em terra, certo? Se não for feita essa correção de acordo com a previsão da relatividade geral de Einstein, então a gente não vai ter aí o sistema GPS funcionando direito, certo? O sistema GPS ele vai começar a dar erro, né? Certo? Então isso aqui é mais uma confirmação, né, das previsões da relatividade, a relatividade geral. E a última previsão que eu posso colocar aqui, sem esgotar o tema, né, é a existência dos buracos negros. A gravitação newtoniana já previa isso, né? Um buraco negro é um corpo, né, cuja gravidade é tão intensa que a velocidade de escape, né, do corpo é maior que a velocidade da luz. Certo? Então, a velocidade de escape, né, vocês lembram lá de gravitação, é a velocidade necessária para que um corpo, né, possa escapar do poço gravitacional de outro. Certo? Então, quando a velocidade de escape é igual à velocidade da luz, significa que a luz não consegue escapar do poço gravitacional, né?
Então, buraco negro é um corpo para o qual a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz, né? Então, a gravitação newtoniana previu essa possibilidade, né? E a relatividade geral, né, também mantém essa possibilidade de um buraco negro. Só que no caso de um buraco negro da relatividade geral, né, a gente tem no centro do buraco negro uma singularidade, né? A previsão da relatividade geral é que num buraco negro toda a matéria, né, que está ali presente, ela colapsa num ponto sob o efeito da gravidade. Do ponto de vista astrofísico, como é que se forma um buraco negro? Ele se forma quando você tem uma estrela com a massa muito grande e essa estrela entra em colapso, né? Porque o processo de fusão nuclear no seu interior não consegue criar uma pressão suficiente para resistir à força da gravidade, né? A gravidade é o que mantém a estrela coesa, né? E gera uma pressão de reação que equilibra a estrutura da estrela a maior parte do tempo, né, da sua existência. Mas no final da existência de uma estrela, o seu combustível se esgota, ela não consegue manter pressão para sustentar a força gravitacional, né, para se contrapor à força gravitacional. Então a gravidade começa a vencer essa pressão interna e a estrela ela implode, né? Se a massa da estrela não for uma massa muito grande, nessa implosão, ela vai acabar virando uma estrela de nêutrons, né? Porque aí a matéria comprimida, certo, vai produzir uma força de oposição à gravidade devido à chamada pressão de degenerescência dos nêutrons, né? Os elétrons e os prótons na estrela vão se fundir em nêutrons e esses nêutrons eles exercem uma pressão chamada pressão de degenerescência, uma pressão de efeito quântico, né, que é suficiente para segurar a gravidade. Aí você tem uma estrela de nêutrons que ela pode ter um momento angular significativo, né, e gira bem rápido, dando origem ao que se chama de pulsar, né? Então, a pressão desses nêutrons que consegue segurar os restos da estrela contra a gravidade, certo? A estrela também pode ter uma massa menor, né? E no caso, o nosso Sol, né, ela pode se sustentar aí no final da vida dela por outra pressão, que é uma pressão de degenerescência de elétrons, né? Quando a estrela explode para virar uma estrela de nêutrons, ela é chamada de supernova. Mas não vai ser esse o destino do nosso Sol, né? O Sol vai acabar morrendo como uma estrela anã, certo? Agora, se a massa realmente for grande, aí nem mesmo a pressão de degenerescência dos nêutrons consegue segurar a gravidade. E aí o colapso, de acordo com a teoria da relatividade, né, vai ser um colapso infinito. A estrela, o núcleo dela vai colapsar num ponto. Esse ponto é chamado de singularidade, né? É onde a gente pode dizer que literalmente acaba o espaço e o tempo, certo? Uma gravidade super intensa, né? De uma densidade infinita de matéria, certo? Essa é a previsão da teoria da relatividade geral. Claro que a gente não sabe bem se chega nesse extremo, é provável que não. A natureza não gosta muito dessas coisas infinitas. Então, o que se imagina é que algum efeito quântico desconhecido, um efeito gravitacional quântico, deve impedir a formação dessa singularidade, né? Mas o fato é que a existência dessa singularidade é uma necessidade da teoria da relatividade geral.
Quer dizer, se não houver realmente singularidade, é porque a teoria da relatividade geral está errada nesse ponto, quando você chega nesse colapso, né? E em torno dessa singularidade, né, a gente tem uma superfície imaginária que é chamada de horizonte de eventos. Esse horizonte de eventos é, no caso, o ponto de não retorno, né? Se você ultrapassar o horizonte de eventos, você vai cair na singularidade, você não escapa dela, certo? Nem mesmo a luz, né, consegue escapar. Agora, se você ficar fora desse horizonte de eventos, você consegue ter condições, né, de escapar do campo gravitacional desse buraco negro, dessa singularidade. Aí tem aquele filme, né, que mostra detalhes, né, de como seria viver perto de um buraco negro, né, e entrar no buraco negro, que é aquele filme Interestelar, né? Não sei se vocês já assistiram. Então tem até aquela imagem do Gargantua, né, o buraco negro do filme, que é uma imagem bem realista, né? Aquele filme teve uma consultoria do Kip Thorne, que é um dos maiores especialistas em relatividade geral atualmente, né? Então aqui eu coloquei a imagem daquele buraco negro só para vocês terem uma ideia, né? Aqui você tem o chamado disco de acreção, que é aquela matéria que está rodopiando e espiralando, né, para entrar aqui no horizonte de eventos, certo? A gente tem aqui uma perspectiva, né, meio esquisito, né? Mas o que está acontecendo aqui? Esse disco é um disco mesmo, é como os discos, os anéis de Saturno, né, em torno do horizonte de eventos, que é uma superfície esférica, né? Só que por causa do efeito gravitacional do buraco negro, nessa perspectiva aqui do observador, ele consegue ver, né, aqui a parte do disco de acreção que está por trás da esfera, né? Essa parte aqui é a parte de cima, a vista de cima do disco, que está por trás da esfera. Aí a gravidade do buraco negro distorce, né, e cria essa forma aqui, mas vocês devem imaginar que isso é um disco mesmo, como os anéis de Saturno, certo? É a gravidade que está distorcendo a imagem desse disco, dessa massa, né, de gases que está caindo aqui no horizonte de eventos. E aqui eu tenho a visão da parte de baixo, né, do disco, justamente por causa do efeito da gravidade que atua como uma lente, né, que distorce os raios de luz que saem do disco de acreção, certo? E aqui essa parte preta é o horizonte de eventos, certo? Então essa imagem aí, tirada desse filme, é uma descrição bem realista, né? Recentemente foi feita aí uma imagem, né? A primeira imagem de um buraco negro. Saiu, foi divulgado, né? Essa imagem aqui. Mas na verdade essa é uma imagem que tem muito de correção digital, né? Eles deram uma embelezada, né? Mas não deixa de ser a primeira reprodução, né, de um buraco negro. Em abril de 2019. Primeira imagem de um buraco negro foi feita por um telescópio chamado EHT, né?
telescópio Horizonte de Eventos. Professor, o buraco negro, todos têm rotação? Vai ter aquele que tem a rotação maior e outro vai ter a rotação menor? A rotação do buraco negro, ele herda da estrela que morreu, né? Vai herdar, né? É, e das coisas que vão caindo nele, né? Que vão mudando o seu momento angular, certo? Porque o princípio de conservação do momento angular se mantém, né? Então, se ele absorver aí uma outra estrela, né? Ele vai absorver o momento angular dessa estrela também. Vai ser tudo devorado por ele e ele ganha o momento angular do que cai dentro dele, certo? Então, um buraco negro paradinho, estático, é algo que você não vai encontrar na natureza, não, certo? Porque o próprio processo de formação dos buracos negros, né? Eles vêm de estrelas que morrem, né? Essas estrelas giram. Então, você vai ter sempre esse momento angular, certo? Assim, se a gente pensar a longo prazo, né? Quando eu digo longo prazo, é longo prazo mesmo, né? Daqui a muitos trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos, as estrelas todas do universo vão se apagar e só vão sobrar buracos negros, né? Quer dizer, no futuro muito, muito, muito distante, eles vão ser os herdeiros do universo, né? Você só vai ter buracos negros vagando e um espaço vazio, né? Entre eles, certo? Eventualmente, né, eles vão colidir uns com os outros, né, formando buracos negros maiores, mas eventualmente, com a expansão cósmica, a temperatura, vamos dizer, do universo, né, do espaço vazio, vai ficar mais baixa que a temperatura de um buraco negro, né? Por incrível que pareça, um buraco negro tem temperatura, certo? Stephen Hawking mostrou como calcular essa temperatura, né? Então, um efeito termodinâmico. E quando esses buracos negros ficarem, vamos dizer, mais quentes, por incrível que pareça, né? Que o espaço à sua volta, eles vão começar a evaporar. E aí, no final das contas, realmente não vai sobrar nada, né? Só um espaço vazio com uma outra partícula presente aí aparecendo por algum efeito quântico, né? Assim, no espaço vazio de trilhões de anos-luz, né? Então, essa é a famosa morte térmica do universo, né? O destino do universo é morrer, né? Só claro que ele morre numa escala de tempo que para nós é quase inconcebível, né? Mas a gente pode dizer isso, né? Que tudo vai morrer um dia, até o próprio universo. Ok? Essa morte é em todas as dimensões? Quando eu falo de morte, quer dizer o quê? Não é que não vai ficar nada, vai ficar um espaço vazio, uma escuridão, vamos dizer, quase infinita, né? Sem nada. É nesse sentido que eu falo de morte cósmica, né? Então, é o destino, até onde a gente sabe hoje, né? É o destino que o universo vai ter. A morte termodinâmica. Certo? E não vai ter mais nada, nenhuma forma organizada de matéria ou energia. Só o espaço se expandindo cada vez mais com a energia dele, né? Cada vez mais diluída. Certo? É isso que deve ocorrer, mas claro, numa escala aí de tempo assim que a gente mal consegue conceber, né? Certo? Nessa perspectiva, o universo hoje não existiu por quase nenhum instante, em comparação com essa escala de tempo, certo? Realmente é uma perspectiva, né, meio desanimadora, né? Mas
É o que as leis da física prevêem, né? A não ser que ocorra algum outro processo físico desconhecido, né? Que seja capaz de reverter ou alterar esse processo, né? Mas a gente não conhece nenhum tipo de processo natural capaz de fazer isso. Ok? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? E com essa junção dos buracos negros, à medida que eles vão aumentar, É. não aumenta a pressão interna e não seria uma causa para explodir depois, devido a tanta pressão, e Não, recomeçar não o existe universo? como um buraco negro explodir, certo? Porque a gravidade dele não deixa, a gravidade vence. É até uma ironia, né? Quando você analisa as 4 forças fundamentais, a força da gravidade é a mais fraca em intensidade. Só que ela tem uma coisa que as outras não têm. Ela é uma força cumulativa. Quanto mais matéria eu tiver, mais energia, mais intensa vai ser a gravidade. Ela cresce sem parar. Aquela história de grão em grão a galinha enche o papo, né? Mas no caso aqui, a gravidade, né? Eventualmente vai sobrepujar todas as outras forças, porque ela é cumulativa. Quanto mais matéria for se acumulando, né? Nesses buracos negros, eles forem colidindo, né? Só vão sobrar eles mesmos. E no final, a morte desses buracos negros não é uma morte de explodir, no sentido, né, que tem uma pressão enorme ali dentro querendo sair. Não. Essa morte é uma morte termodinâmica, é uma evaporação. Uma analogia que a gente pode fazer é essa, é uma evaporação. No horizonte de eventos ali do buraco negro, existem efeitos quânticos que fazem com que ele evapore, certo? Obedecendo à segunda lei da termodinâmica. E esses efeitos quânticos vão fazer com que o buraco negro perca, né? Vai perdendo, à medida que ele evapora, ele vai perdendo massa, vai perdendo massa. O curioso é que quanto mais massa ele perde, maior a temperatura dele vai ficando, né? Até que no último instante ali, deixa de existir, emitindo os últimos escombros de radiação, né? De corpo negro. Aí ele vai... Talvez ele tenha um brilho, né, nessa última desintegração dele. Tem um brilho porque ele fica muito quente à medida que ele vai encolhendo. E aí depois, esses fótons que vão embora se espalham nessa vastidão infinita e aí não sobra mais nada. Você não vê mais nada. O universo não tem mais nenhuma atividade, nenhuma organização. É a entropia, né, chegando a um valor cada vez mais alto e sem limite superior, né? Então é isso que deve acontecer. Ok? Ok, bastante curioso. Tem um vídeo no YouTube, né? É até meio deprimente assim você assistir, que ele mostra tudo isso que eu falei com imagens, né? E no final fica uma coisa meio desoladora, né? O universo simplesmente se acaba, né? Sobra nada além de espaço vazio e uma ou outra partícula perdida em, sei lá, 1 trilhão de anos-luz, né? De volume. Então, realmente bem deprimente, né? Então termina aqui a relatividade, né? É a nossa primeira parte do curso. A gente viu a cinemática e a dinâmica relativística. Eu fiz essa explanação sobre a relatividade geral, né? Cosmologia. E agora a gente vai se debruçar sobre o segundo grande avanço, né, da física no início do século XX, que em alguns sentidos é até mais revolucionário que a teoria da relatividade.
É a famosa mecânica quântica, né? Imagino que vocês já tenham alguma ideia do que seja a mecânica quântica. Então, a gente vai começar a ver essa parte, né? Bom, a gente viu que a relatividade, ela nasceu ali no final do século XIX, né? Início do século XX, por conta de uma dificuldade, né, de se detectar o movimento da Terra no éter, né? A gente lembra daquele experimento de Michelson e Morley, né? Que foi um experimento negativo, né? Então, esse problema estava dando dor de cabeça, né, entre os físicos. E havia, junto com esse problema do éter, né, um outro problema também que os físicos não conseguiam explicar no final do século XIX. Assim, porque já se tinha um corpo teórico, né, bem definido de eletromagnetismo, mecânica, ótica, termodinâmica, mecânica estatística, né? Já se tinha todo um arcabouço, né? E se imaginava que a física tinha acabado, né? A física já estava toda resolvida, isso no final do século XIX. Então, havia somente esse problema do éter e o problema conhecido como o problema do corpo negro, né? Lord Kelvin, né, dizia, a física já está toda acabada. Já resolvemos todos os princípios fundamentais da física. O que resta agora é só a gente aumentar a precisão dos nossos cálculos, né? Apenas essas duas pequenas nuvens, né, no horizonte da física parecem resistir, né? Resistir à aplicação desses princípios, que no caso é o problema do éter e o problema do corpo negro, né? Então a questão do éter, a gente já viu que essa nuvem, né, do éter aí, essa pequena nuvem do éter, virou a teoria da relatividade, né? A teoria da relatividade é uma dessas pequenas nuvens que virou uma tempestade, né? Mas ainda tem a outra nuvem, a nuvem do corpo negro. E em que consiste esse problema do corpo negro, né? O que é o corpo negro? O corpo negro é um corpo aquecido. Um corpo aquecido idealizado, né? É o ideal de um corpo aquecido. É o que os físicos criaram para tentar entender como é que a matéria e a radiação interagem, né? E ficam em equilíbrio, certo? Então, o corpo negro é um corpo aquecido a uma certa temperatura, com certas propriedades ideais, e ele deve ter o que se chama de espectro, né? O que é um espectro? O espectro é uma medida do quanto o corpo emite luz numa certa faixa de comprimentos de onda. Então, havia uma previsão para o espectro do corpo negro que não batia de jeito nenhum com a realidade, né? Então, vamos recordar alguns conceitos, algumas ideias
da física, da termodinâmica, né? E da teoria do calor, né? Acho que vocês viram que um corpo, né, ele pode transferir calor para outro corpo de várias maneiras, né? Vocês lembram quais são? Tem a condução, né, quando um corpo entra em contato direto com o outro. É uma maneira de transferir calor. O que mais? Radiação. Irradiação, né? Tem também a convecção, que é quando você tem um gás, né, ele é aquecido e gera aquelas correntes de convecção que podem transferir calor. Mas realmente o que nos interessa aqui é a transferência por irradiação, né? Então, se vocês lembrarem desse conceito, né, vocês vão saber, né, devem saber, que um corpo, quando está a uma certa temperatura, ele emite radiação eletromagnética, né? Certo? Por exemplo, se a gente pegar o corpo humano tem uma temperatura em torno de 37 graus, né? Então, a essa temperatura de 37 graus, o nosso corpo irradia, né? E vocês sabem qual é a faixa do espectro, né, que o corpo humano irradia, né? Qual é? No infravermelho, exatamente. Por isso que tem aqueles óculos de visão noturna, né, que eles pegam emissões no infravermelho, portanto permitem enxergar as pessoas no escuro, né? Então, qualquer corpo aquecido vai ter uma emissão de radiação, né? Se você pegar uma barra de ferro, né, ela aquecida, né, numa fornalha, ela vai ficar com aquela cor avermelhada, né? Aquela cor vermelha, aquela radiação, aquela cor é produzida em virtude daquela temperatura que a barra de ferro se encontra, né? Então, como é que os físicos tentaram explicar essa emissão de radiação de luz, né, pela matéria? Eles sabiam no final do século XIX, né, que a luz é radiação eletromagnética e que a radiação eletromagnética é emitida quando você tem cargas elétricas aceleradas, né? Então, a teoria da produção de radiação pela matéria é a teoria de que existem cargas elétricas na matéria e essas cargas estão acelerando, né, uma certa temperatura, seu movimento, e emitindo aquela radiação. Então, entra aí a questão da estrutura da própria matéria, né? A matéria é formada por partículas carregadas eletricamente, certo? Então, eu vou ter o movimento dessas partículas em escala microscópica, em escala atômica, né? Então, esses átomos que têm as suas cargas elétricas, eles estão ali se movendo. Quando eles se movem, né, sob efeito aí de alguma interação com um reservatório a uma temperatura T, né, essas cargas elas vão acelerar, né, vão vibrar, e essa vibração vai produzir radiação eletromagnética.
Então essas cargas que vibram, né, são cargas que são aceleradas e elas vão, portanto, irradiar ondas eletromagnéticas. Então, se eu tenho um corpo nessa situação, eu posso imaginar que esse corpo, de alguma maneira, eu posso isolar ele, né, numa caixa que não permite que nenhuma energia passe para o mundo exterior. E aí esse corpo, a uma certa temperatura, pode ser que ele vai irradiar dentro desse compartimento, né, mas aí ele vai chegar no final numa temperatura estável, né, e eu vou ter um equilíbrio térmico entre o corpo e a sua própria radiação, né? Que no caso está confinada ali dentro desse compartimento, né? Então, colocando um corpo aquecido dentro de um compartimento isolado, eventualmente chegará a um equilíbrio térmico entre o corpo e a sua própria radiação. E nesse momento que eu chego no equilíbrio térmico, eu posso dizer que a temperatura do corpo vai ser igual à temperatura da radiação que ele está emitindo, né? Tá dando para entender? No caso de um corpo, a gente tem uma noção do que é a sua temperatura, né? O que é a temperatura de um corpo? Vocês lembram lá da termologia? Ninguém lembra mais, não? O que é a temperatura? O que é que a temperatura mede? O batimento das moléculas, o aquecimento. Bom, se você tiver um gás, certo? Pense num gás monoatômico, um gás ideal. O que é que a temperatura do gás está medindo? Ela mede o movimento, a agitação das partículas, né? Mas mais especificamente, ela está medindo a energia média que eu tenho para cada partícula do gás, né? No caso, a energia cinética, né? Certo? Num gás ideal, monoatômico, a temperatura dá uma medida da energia cinética média por cada átomo desse gás, certo? Então, a temperatura é uma medida da energia média das partículas que formam o corpo, né? É essa a temperatura de um corpo, uma medida da energia média das partículas que formam o corpo. E o que seria o equivalente à temperatura na radiação eletromagnética? Como é que a gente poderia fazer para definir uma temperatura para radiação eletromagnética? Vocês têm alguma ideia? Frequência, né? Se você olha para a radiação de um corpo aquecido, você vai ver que aquela radiação tem muitas frequências, né?
Você vai ter frequências lá no infravermelho, frequências no ultravioleta, no visível, ondas de rádio, talvez até raio-x, né? Então você vai ter uma certa distribuição de energia entre diferentes frequências, né? Para cada frequência, aquela radiação ela pode vibrar aí de várias maneiras, certo? Posso ter várias configurações do campo eletromagnético correspondendo a uma mesma frequência, né? Então, a correlação que a gente pode fazer para a temperatura na radiação é que a temperatura da radiação vai medir a energia média, né, por modo de vibração que esse campo eletromagnético pode ter. Então, vou ter aqui uma medida da energia média dos modos de vibração do campo eletromagnético, certo? Então, na matéria eu tenho as partículas e na radiação eu tenho esses modos de vibração do campo eletromagnético, que são as configurações que esse campo eletromagnético pode assumir para diferentes frequências, né? Certo? Então, se eu vou dar uma descrição em nível microscópico da interação entre matéria e energia, eu tenho que considerar as trocas de energia, né, entre essas partículas que formam o corpo, essas partículas carregadas, e os modos de vibração do meu campo eletromagnético, né? Então, a gente vê que é preciso reunir nessa descrição princípios de várias partes da física, né? Temos que unir coisas do eletromagnetismo para descrever, né, os campos eletromagnéticos, para descrever como as cargas elétricas se movem na presença de campos eletromagnéticos. A gente precisa de elementos da mecânica estatística, né? Por quê? Porque o número de partículas que a gente tem no corpo é enorme, né? A gente pensar em termos de átomos, o número de Avogadro, né, dá uma ideia do número de átomos que a gente precisa considerar tipicamente. Então, 6 vezes 10 a 23 é um número gigantesco de átomos. Também vou ter um número gigantesco de modos de vibração dos campos eletromagnéticos, né, do campo eletromagnético. E eu preciso fazer, então, uma estatística. Eu não vou descrever a coisa em termos minuciosos, né? Não posso ficar olhando cada átomo, como ele está se movendo. Eu tenho que fazer alguma média, né? Então, por isso eu preciso da mecânica estatística. E eu também preciso da termodinâmica. Conceitos de termodinâmica, como o conceito de temperatura, equilíbrio térmico, né? A primeira lei da termodinâmica, a segunda lei, são coisas que permitem entender esse tipo de situação de equilíbrio, né? Equilíbrio térmico. Certo? Então, eu vou colocar aqui, começando pela mecânica estatística, né, alguns conceitos básicos. E aí vocês me dizem se vocês já viram ou não, né? Se é novidade. Então, de mecânica estatística, eu tenho aqui a ideia de microestado, né? O que é um microestado? Bom, se eu olhar para cada átomo de um gás, né, cada átomo vai ter ali suas coordenadas, né, de posição e de velocidade, né? Então, para um gás ideal monoatômico, um microestado é a
configuração de todas as posições e velocidades dos átomos do gás. Certo? Então, se eu for escrever aqui numa equação, né? Microestado. Aqui eu vou ter que colocar, são N partículas, né? Então, vou colocar a posição R1, R2, Rn, né? É o vetor posição de cada uma das partículas do gás. E eu vou colocar também as velocidades, né? Na verdade, um caso mais geral, né, e é mais interessante, substituir a velocidade pelo momentum linear, né, que é o produto de m por v, certo? Mas aqui eu vou deixar dessa maneira. Mas na descrição que se vê mesmo na mecânica estatística, você não olha nem para as velocidades, você olha para o momento linear de cada uma das partículas. Então a gente tem isso aqui. O N é o número de partículas, certo? Então, dado esse microestado, eu sei exatamente o que meu gás está fazendo, né? Mas o problema é que se meu N for da ordem do número de Avogadro, esse microestado aí é realmente gigantesco, né? Em termos de armazenamento de memória que eu vou precisar para guardar todas essas informações aí, vai ser um absurdo, né? Eu não consigo, de fato, acompanhar num gás a posição e a velocidade de cada átomo, né? Então, é complicado fazer uma descrição do sistema em termos de microestados, né? Se eu for analisar cada microestado, tentar resolver, por exemplo, as equações diferenciais, né, que descrevem a evolução desse microestado no tempo, eu vou precisar de um supercomputador que está muito, muito além da tecnologia mais avançada que a gente tem hoje, para simular, sei lá, meio mol de um gás, e nessa escala de microestados não tem como, né? E se a gente olhar aqui, ó, em 3 dimensões, quer dizer, cada um desses R's tem 3 componentes. Por exemplo, R1 vai ter x1, y1, z1. R2 vai ter x2, y2, z2. Rn vai ter x3, y3, z3, né? As velocidades também, eu vou ter, no caso, para o V1, né? Vou ter V1x, V1y e V1z, né? V2x, V2y, V2z e assim por diante. Para cada átomo, né, a energia vai ser a energia cinética, que depende das 3 componentes da velocidade, né? A gente pode dizer que, em termos de energia, temos 3 parâmetros aqui, né? Essa energia vai variar, né?
certo? O número de coordenadas que aparecem aqui na energia é o número de graus de liberdade do átomo, certo? Então aqui eu vou ter 3 graus de liberdade. Então, no caso de um gás monoatômico, cada átomo tem 3 graus de liberdade. São Vx, Vy e Vz, né? Bom, mas o gás, a gente pode abstrair esse conceito de gás para algo diferente desse gás monoatômico. A gente pode, por exemplo, imaginar um gás de osciladores harmônicos unidimensionais, né? Ou seja, eu tenho uma infinidade de sistemas massa-mola, certo? Todos com massa igual, cada sistema massa-mola tem a massa m e a mesma constante elástica K, né? Então, posso ter um gás, um análogo, né, de gás de osciladores harmônicos unidimensionais. Então aqui a energia vai ter aquela forma, né, do energia potencial elástica mais energia cinética, né? E aqui a gente vê que a energia depende de duas coordenadas, né, x e vx. Então temos 2 graus de liberdade aqui. Certo? Então, cada sistema que a gente pode construir tem o seu tipo de microestado característico, né? E a expressão de energia para cada uma das partículas, né? Podem ser átomos, podem ser osciladores harmônicos ou outras coisas. Esse número de coordenadas que aparece na energia é o número de graus de liberdade de cada partícula do sistema. E existe um teorema na mecânica estatística que liga o número de graus de liberdade à temperatura do sistema quando ele se encontra em equilíbrio térmico. É o famoso teorema da equipartição. Então, no equilíbrio térmico, né, ou seja, você tem uma temperatura definida, a energia média por grau de liberdade é proporcional à temperatura de acordo com essa equaçãozinha aqui. Vou chamar aqui energia média, epsilon médio, né? É igual a K vezes T dividido por 2, certo? Ou KB, né, como eu chamei aqui. E essa constante KB é a chamada constante de Boltzmann, né? Então o valor dessa constante é 1,38064,852, valor atual, né? Vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin, né? Então ela faz a conversão da escala de temperatura em Kelvin, né, para energia, certo? Então isso é um resultado lá da mecânica estatística. Eu não vou provar aqui, né?
mas que vai ser útil, vai ser necessário para a gente usar, né? Bom, vocês estão entendendo até agora o que eu estou falando? Alguma pergunta? Pois é, então eu vou parar hoje por aqui. Aí na próxima aula a gente continua, vou falar mais um pouco de mecânica estatística e vou definir o que é o corpo negro, né? De um modo mais rigoroso. E também definir um modelo teórico para esse corpo negro, para a gente poder trabalhar em cima dele e poder analisar, né, como é que essa radiação do corpo negro entra em equilíbrio com o próprio corpo, né? Então a gente vai fazer isso na nossa próxima aula, mas por hoje já está de bom tamanho, né? Então para vocês uma boa noite, né? E um bom fim de semana. Segunda-feira a gente retoma. Boa noite. Boa noite.